Sabe quando a comunicação na equipe parece aquele emaranhado de ruído e frustração? Pois é, a gente vai desenrolar isso hoje. A ideia aqui é deixar a improvisação de lado e construir um sistema de comunicação que, olha, simplesmente funciona. Transformar o caos do dia a dia em clareza total. Pensa bem nessa frase. Quando a comunicação falha, a primeira coisa que vem à cabeça é culpar a falta de vontade, né? Mas e se o problema não for esse? E se a questão não for as pessoas, mas sim a falta de um método? A grande virada de chave é essa: entender que boa intenção sem uma boa estrutura não vai muito longe. E a parte boa é que essa estrutura a gente consegue construir. Então, chega de tentar resolver a confusão com mais e mais reuniões, ou com aqueles e-mails gigantescos que ninguém lê direito. A solução de verdade é bem mais simples, uma estrutura clara que todo mundo possa seguir. É sobre alinhar a equipe de um jeito eficiente, para todo mundo remar na mesma direção, sem desperdiçar energia. E qual que é o segredo para passar uma demanda que seja à prova de falhas? É ter um checklist. Uma mensagem realmente clara precisa responder a 4 perguntinhas fundamentais. Pensa nisso como se fosse um filtro, que já elimina qualquer ruído ou ambiguidade antes mesmo de a tarefa começar. A fórmula é super simples, mas muito poderosa. Primeiro, definir exatamente o que precisa ser feito, sem margem para dúvida. Depois, inspirar a equipe com o porquê. Isso é o que gera engajamento, faz a coisa ter sentido. Aí, a gente estabelece um prazo claro, o quando. E por último, a gente define o que é sucesso, ou seja, como vamos saber que deu certo. Essas 4 respostas juntas, nossa, cria uma barreira contra qualquer mal-entendido. Mas não adianta nada ter a mensagem perfeita se ela não for colocada em prática, certo? E é por isso que a gente precisa de um ritual diário, rápido e focado. Algo desenhado especialmente para aquelas equipes que valorizam cada minuto do dia. Exatamente, 10 minutos. Parece pouco? Pois é, mas 10 minutos bem estruturados valem muito mais do que uma hora de reunião sem foco. A ideia é transformar um pequeno investimento de tempo em um ganho enorme de produtividade, perfeito para equipes ágeis e dinâmicas. E como fazer esses 10 minutos funcionarem de verdade? Com 3 perguntas diretas, sem rodeios. O que avançou de ontem para hoje? Qual é a única prioridade máxima para hoje? E a pergunta crucial: o que está impedindo o progresso? É um sistema para olhar para frente, ver o que está andando e tirar as pedras do caminho rapidinho. E durante esse ritual, o papel da liderança muda completamente. Não é para dar ordens ou resolver todos os problemas ali na hora. A função é ouvir, identificar o que está travando o time e, depois da reunião, trabalhar para remover esses obstáculos. É sair daquele papel de microgerente e virar um facilitador de verdade. Bom, quando a gente combina essa mensagem clara com o ritual diário, uma coisa muito maior acontece. A liderança para de só apagar incêndios e passa a prevenir o fogo. É a grande transformação, sair da cultura da bronca e entrar na gestão de verdade. E tem uma regra de ouro que amarra tudo isso: critério antes da cobrança. Ou seja, primeiro a gente define junto o que é o sucesso, o que se espera, só depois a gente acompanha o progresso. Tentar fazer o contrário transforma qualquer conversa de feedback num campo minado, cheio de acusações e defesas. Olha só a diferença que isso faz. Sem um critério claro, a cobrança vira bronca, vira algo pessoal e gera uma reação defensiva na hora. Agora, quando o critério já foi combinado antes, a conversa muda totalmente. Deixa de ser sobre a pessoa e passa a ser sobre o resultado. Isso sim é a gestão com foco em solução. É exatamente isso. Quando os critérios foram combinados antes, a conversa sobre responsabilidade vira gestão. Quando não foram, vira bronca. E essa mudança, que parece pequena, protege não só o resultado, mas também o clima da equipe. Transforma um potencial conflito em alinhamento puro. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como é que se começa a transformar isso em ação agora? A chave não é fazer uma revolução do dia para a noite. É dar um primeiro passo, uma pequena mudança que já vai trazer um impacto gigante para a clareza da equipe. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Tenta calcular qual é o custo, todo santo dia, da falta de clareza na equipe. É só somar o tempo perdido, o retrabalho, a energia gasta com frustração. Esse é o custo do ruído. E é exatamente esse custo que uma comunicação bem estruturada começa a eliminar, um dia de cada vez.